Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre filhos. Eu sou o Thiago Martins, @paijovem. Há quase 8 anos eu venho trazendo humor para paternidade lá nesse perfil no Instagram. Sou pai do Arthur e da Gabriela e marido da Letícia. E eu sou Letícia Franco, sou psicóloga clínica, especialista em infância e família há mais de 12 anos e ajudo pais a compreenderem a infância para lidarem melhor com as fases dos seus filhos. Vocês me encontram no Instagram como @psicoleticiafranco. Letícia, chegamos no episódio número 10. Que legal. 10 episódios do podcast sobre filhos. E hoje a gente vai falar uma coisa bem interessante, que é como construir uma boa relação com seu filho. Acho que é o desejo de todos os pais e mães, né? É o desejo, talvez tenha que ser o desejo, mas alguns ainda se atrapalham um pouco, achando que se construir uma boa relação, se forem muito conectados com seus filhos, não vão estar sendo bons pais porque não vão estar dando limites, ou então vão estar perdendo autoridade. E aí a gente cria um problema, né, pra gente mesmo, assim, que é, por isso esse episódio, né? Como fazer isso? Né? Como fazer isso sem ter medo de perder a autoridade, sem ter medo de estar sendo mole demais, fazendo as vontades, né? Porque daí, para ser bom, parece que eu tenho que fazer as vontades. Mas por que é importante, né, a gente estabelecer essa boa relação, comunicação, conexão, né, com o filho? Porque, de fato, a gente está falando aqui de uma criação de um vínculo que é para a vida toda, tá? E que vai ter relação com a nossa autopercepção, o nosso autoconhecimento depois, quando adultos. Quando a gente fala assim, oi, eu sou Letícia e sou filha de quem, gosto de quê, né? Fui criada assim, tenho tais valores. Isso tudo tem a ver com esses vínculos iniciais que a gente constrói, né, com os nossos pais. E a nossa história a partir disso também. Né? Essa história que é uma história de uma filiação. Né? E ela promove crescimento, promove desenvolvimento enquanto pessoa. Né? Então, a gente vai falar de uma identidade realmente formada e que é a partir dessa conexão e boa relação com os nossos pais também. Sim, e a relação com os pais é a primeira relação que a criança tem, né? E acho que se tiver um bom modelo nisso, facilita bastante as relações futuras. Sim, fazendo um bom vínculo, tendo um vínculo seguro, né, com sua mãe e seu pai, a gente tem uma... eu vou dizer uma garantia, mas escutem, né, de uma forma, né, sem estar aqui realmente prometendo nada, mas é uma tendência a ter boas relações também no futuro. Só que essa relação ela é construída, né, com a mãe, com o pai, e da mãe e do pai com o bebezinho que nasce também. Uhum. Então, é uma construção. Por isso é importante a gente pensar um pouquinho, refletir sobre como alcançar isso. Se é uma construção, eu tenho um papel ativo e diário para conquistar, né, essa vinculação, esse vínculo, e aí sim ser depois também modelo, tá? Porque a gente começa aqui a abrir um pouquinho, né, o nosso mundo também, quando tu fala de modelo, já penso também no modelo que é o meu pai e a minha mãe se relacionando, como eu vejo eles se relacionando, se eles têm respeito um com o outro, se eles têm envolvimento um com o outro, como é que é o amor deles um com o outro, né? E isso vai ser, então, um modelo para as minhas relações depois. Além da relação que eu tenho com cada um separadamente. Sim. Então, é uma teia, né, de vínculos e de relacionamentos que vão ser base para tudo, para todo o resto. E aí a gente está aqui falando, então, com pais sobre como proporcionar isso. Tá? Essa é a nossa ideia hoje, para esse 10º episódio. O que vem na tua cabeça quando pensa em... o Arthur nasceu e aí tu estava começando a construir um vínculo com ele. Tu lembra das primeiros envolvimentos teus, primeiras atividades com ele? Sim, inclusive um pequeno parênteses.
pra confirmar isso que tu falou, de que é uma construção, esse relacionamento, eu postei há muito tempo atrás, quando o Arthur era recém-nascido e tal, e que até foi um pouquinho controverso lá no Instagram, que eu não amava o meu filho no nascimento dele. Eu não amava. Porque realmente é uma relação que estava sendo construída e que eu fui conhecendo ele foi me conhecendo, e daí isso é o dia a dia, é o trocar fralda, é o contato, é o esforço que eu coloco na relação com ele, na interação com ele, no envolvimento, que vão construindo esse amor e vão construindo essa relação. Sim, com certeza. E aí tu lembra os primeiros passos dessa construção? Eu acho que é realmente nisso aí, do dia a dia ali, do trocar fralda, do banho, do pele na pele, de debruçar atenção nele. Eu acho que começa aí, né? Sim, então tu tá falando sobre como construir uma boa relação com um bebezinho. Sim. Né? Então, inclusive, pegando o ponto aqui da mãe, da relação da mãe com o bebê, né? Uma relação, então, primordial, importantíssima, e que ela fica bem mais confortável também se eu tenho um companheiro, né, que está no background, né, no backstage, tá certo? Para me impulsionar, né, e me dar base segura para seguir também investindo nessa relação. Então, aí a gente pode entrar na questão da saúde materna também, né? Claro que também na saúde paterna, na saúde desse adulto que vai começar a interagir com o bebê. Então, quando uma mãe não está deprimida, por exemplo, ela consegue fazer esse tipo de interação e de envolvimento, de conversar com o bebezinho, de dar sentido para cada careta que ele faz, de dar nome para cada choro que ele faz. Então, aí que começa tudo, né? A mesma coisa o pai também faz isso. Mas é que sobre a mãe recai algumas questões de saúde bem importantes também, né? Inclusive, se a mãe não estiver podendo, né, fazer isso, aí o pai assume como, inclusive, cuidador principal. Sim. Né? Então, olha que importante que é, né, a gente estar realmente interagindo ativamente com o bebê. E aí aí vai passando o tempo, vai sendo feita essa construção que passa primeiro de uma coisa mais de uma necessidade básica. Então, primeiro de tudo é fazer o bebê sobreviver. Então, ele poder estar bem alimentado, limpo, né, seco, quentinho. E aí ele vai poder nos amar. Sim, ter condições para. Ter condições para. E aí a criança cresce, o bebezinho cresce, e aí ele começa a descobrir mais o mundo. Né? E aí como é que a gente vai criando uma boa relação? Eu me lembro de eu voltando já ao trabalho e tu filmando, tu conversando com o Arthur, ele tinha meses, né? Talvez 6, 7 meses, talvez, e tu dizendo, traz um brinquedo pro pai, né? Então, fazendo com que tenha uma interação que é realmente entre duas pessoas, né? Tu tava ali com ele sentado no chão para que ele pudesse brincar. E aí tu também traz, né, o interesse no que ele está olhando, no que ele está fazendo para ti, né? E eu acho muito bonitinho, são vídeos meio sempre iguais, assim, Sim. Nesse sentido, porque, na verdade, era o que tu estava ali dizendo, eu estou contigo enquanto tu descobre essas coisas do mundo, né? Então, isso é estabelecer uma boa relação. Na boa relação, na tentativa de ter uma boa relação, é fundamental a entrega, né? Me fugiu a palavra. É o estar de verdade, né? Estar isso, a dedicação. É a dedicação. A dedicação era a palavra que eu queria falar. Que nem tu falou isso do videozinho e tal, de eu estar interessado no que ele queria, no que ele estava explorando e tal.
Mas eu tava ali sentado no chão com ele, e 100% com ele e com dedicação total àquilo que a gente estava fazendo juntos. E se eu não fizesse isso? Se tu não fizesse, ele ia sentir, né, que tinha uma falta de investimento, uma falta de olhar, tá? Uma criança que sinta, né, que perceba essa falta de olhar, pode ser porque tu não está disponível, pode ser porque tu está com problemas, né, e daí não consegue depositar esse olhar para o bebê. Essa criança ela vai também ter sintomas, né, disso. Então, por exemplo, uma mãe ou um pai que não responde ao chamado da criança, não responde ao sorriso da criança, vai gerar, assim, uma criança com estresse, sabia? Inclusive, tem as pesquisas biológicas, assim, né, médicas, mostrando assim, nível de cortisol muito alto em crianças com mães deprimidas, né, mães que não respondem afetivamente ao investimento da criança, porque a criança tenta chamar a mãe. Ela vai lá e ela chora, porque pelo menos a necessidade a mãe vai ter que cumprir, né? Mas daí tem uma angústia, uma ansiedade sobre será que a minha mãe vai conseguir me dar o que eu quero? Né? Será que o meu pai vai estar aqui para mim? E aí essa ansiedade, essa angústia vai gerar, então, daí problemas também no desenvolvimento. Às vezes, não lá no desenvolvimento, assim, de tipo, talvez a criança vá normalmente pelas fases, mas vai ter vai apresentar uma ansiedade sempre, vai apresentar um estado mais depressivo. Então, é bastante sério, né, quando a gente não consegue se dedicar inteiramente. Daí, tinha o Winnicott, eu já falei algumas vezes dele aqui, ele falava assim, ó, a gente precisa de uma mãe dedicada comum, a gente não precisa de uma super mãe. Né? A mãe superprotetora, ela não vai estar fazendo, de fato, uma boa relação com o filho. Ela vai estar criando uma dependência, ela vai estar criando uma sensação de insegurança, porque só vai estar bem protegido se tiver a mãe. Sim. Né? Então, é outra coisa. Né? A gente volta um pouquinho lá para aquela conversa sobre a mãe suficientemente boa que a gente já teve. Né? Tá, e existe um melhor momento para começar a tentar uma boa relação? Todo momento e qualquer momento. Sempre, né, vai ter a chance de, tá? Então, a gente tem que buscar, nas interações com a criança, estar inteiro para elas, né? E isso não quer dizer estar 100% do tempo ali, mas quando eu posso, então, e aí a gente vai falar de uma coisa muito importante aqui, que a gente fala muito, assim, na vida adulta, né, de que qualidade é melhor do que quantidade, tá? Na relação com o bebê e com a criança, não. Não é. Quantidade é tão importante quanto qualidade. Eu preciso de vários momentinhos, então, né? E por que a qualidade vai ser... Então, assim, também eu não vou ficar botando uma lupa na qualidade, porque se eu estou interagindo verdadeiramente, é uma interação de qualidade, tá? Então, vale muito várias pequenas interações, sempre dedicadas, né, inteiras, do pai ou da mãe com a criança. E também dá para ser da avó com a criança, tá? Da dinda, do dindo, do tio, da tia, né? Fazer vínculos, fazer relações, boas relações, né? E a todo e qualquer momento. Claro que é melhor começar do começo, né? Então, uma criança que tem contato com seu pai e com sua mãe desde pequenininho vai ter uma base mais segura para se desenvolver. Sim. Né? A mesma coisa com os seus avós, com os seus tios. Tá, e digamos que sei lá, fui um pai relapso, ou não sei, não tive uma conexão ainda com meu filho, e me dou conta que realmente ainda não tenho uma boa relação com ele. Por onde eu começaria? Por onde começar a criar essa relação? Tem que encontrar algo que possa fazer essa conexão. Né? Então, como encontrar algo, o que algo é esse, vai depender da idade da criança.
Porque assim como a gente falou do bebezinho que entregava o brinquedinho para o pai, e assim o pai estava entrando no mundo dele de exploração do ambiente, agora se teu filho já sabe ler, tá no primeiro ano, segundo ano da escola, tu pode talvez entrar por ali, né? Pela leitura em conjunto, sobre a vidinha dele, que ele já tem essa vidinha lá na escola, se ele tem depois mais idades, já está começando a gostar de escutar música, talvez tu possa ir por ali, né? E aí tem uma questão que às vezes essas pessoas que não se conectam tão facilmente lá com o bebezinho ou que não estavam presentes, elas têm receio de se aproximar, e na verdade elas têm receio de serem rechaçadas, né? Sim. Para isso, a gente precisa primeiro querer saber sobre a criança ou sobre o adolescente. Ter um interesse Ter verdadeiro. um interesse verdadeiro, se mostrar interessado, perguntar de verdade e escutar até o fim também a explicação. E mostrar que quer conversar, tá? Por exemplo, pais de adolescentes me falam assim, ó. Se eu deixar pelo meu filho, ele só responde. Eu pergunto, como é que foi a escola? Ele responde, normal. E como é que estava o futebol? Normal. Né? Então eu tenho que perguntar, tenho que dizer para ele, poxa, eu estou tentando conversar contigo, vamos tentar de novo? Como é que foi o futebol? Né? E aí o adolescente, pré-adolescente, pode sim, né, conectar, assim, ó, tá, não, tava tava fulano, não sei o que, né? Então, daí é de fato o pai dizendo o que ele quer, tá? O que ele espera também dessa relação. Porque, por exemplo, um adolescente, ele vai dizer o normal, e aí, assim como a gente falou no episódio anterior sobre testar limites, ele vai testar também o interesse desse pai. Será que esse pai quer saber mesmo? Sim. Ele nem estava aqui antes. O normal vai satisfazer Vai ele. satisfazer ele? Então, eu não preciso falar mais nada, né? Porque eu não sei também. Então, olha que difícil que é, né? Quando não tem conexão. Agora, uma coisa bem importante aqui dizer. Mesmo um pai que tenha conexão desde bebezinho e uma boa conexão, jogou bola com seu filho, né? Brincou de Lego com a sua filha, desde pequenininho, vai chegar na pré-adolescência, adolescência, vai ter essa quebra também. Claro. Né? Mas, com certeza, se tem uma base de conexão, de relação mais sólida, tu vai poder falar abertamente para ele assim, ó, cara, tô tentando conversar contigo e tu não tá conversando comigo, né? Quem sabe, então tu quer fazer outra coisa primeiro? Depois tu volta aqui quando tu quiser conversar. Eu quero conversar. Né? Sim, mostrar que tá notando essa quebra também, Sim, né? E daí a gente tem aqui uma franqueza na comunicação que vai fazer uma manutenção de uma conexão, por exemplo, numa fase tão diferente que é a da adolescência. Uma coisa muito bonitinha de se ver, né, que a gente vê aqui na nossa casa, é assim, ó. Como é que foi a escola? A gente pergunta às vezes como é que foi a escola, né? E aí, quando a gente pergunta assim, a gente dá uma chance de responderem normal. Sim. Tá? Ou não aconteceu nada. Coisas assim. Mesmo crianças respondem que nem esses adolescentes, assim que a gente estava falando antes. E aí, quando a gente dá uma mudada na pergunta, a gente cria uma outra situação de conversação. Né? Então, o que tu aprendeu hoje? Né? Teve aula de música? Como é que foi? Né? O que vocês fizeram? Então, com quem que tu brincou hoje? Podem ser perguntas que ajudam, né, a sair da rotina. Sim, né? sair do automático. Sair do automático. Porque uma conexão de verdade, ela não pode ser no automático, né? Um marido e mulher, né, então um casal, podem, todos os dias que chega, dar um beijinho, um selinho. E só por causa disso vão ter conexão? Não. Então, tem que ter investimento. Não pode ser só repetitivo. Aí está a qualidade da interação.
Né? Outra coisa é que quando a gente acostuma os nossos filhos a conversar sobre como é que foi o dia, às vezes eles nos pegam também de surpresa e perguntam assim, mãe, como é que foi teu dia? Eu acho um amor. A Gabi, com 4 anos, ela faz essa pergunta. Né? Ela faz essa pergunta, às vezes, quando eu não perguntei. Porque, sei lá, estava ouvindo uma notícia no rádio durante o... Estava ouvindo uma música, pode ser. Né? E aí ela entrou, eu arrumei as coisas e estou pensando no que eu tenho que fazer a janta. E aí ela me tira, né, do meu devaneio e pergunta, mãe, como é que foi o teu dia? Como é que foi o teu trabalho, né? Aqui em casa as crianças gostam de saber o que a gente vai fazer, né? Durante o dia. Porque eles sabem que a gente também tem interesse em saber o que eles fazem. Então, eles fazem questão de dizer certo, né? Sim, né? Bom trabalho, boa aula. Bom né? supermercado. Bom super, boa terapia. Então, esse é um envolvimento na rotina dos pais, porque também tem um envolvimento na rotina dos filhos. E isso é se sentir cuidado. Se sentir cuidado é se sentir com conexão com o outro. Tá, e só que daí tu falou da questão que, pelo menos quando é pequenininho, bebê e tal, a quantidade é tão ou mais importante que a qualidade, porque a qualidade vai ter que acompanhar, né? Mas e se eu não tenho tempo com a criança? Como é que eu vou criar essa relação? Sim, vamos imaginar uma coisa mais tarefeira, né? A criança vai para a escola todos os dias, daqui a pouco vai no turno integral, ou então todos os dias tem atividades extras, né? Extra classe, e os pais trabalham, né? 8 horas, então fica bem complicado, fica bem difícil, fica muito desgastante. Então o pai chegou em casa depois de um trabalho inteiro, um dia inteiro de trabalho, ainda tem que fazer a janta, ainda tem que fazer a rotina, que é a parte chata, né? Que é a parte do automático, que a gente faz às vezes sem perceber e sem escutar. Então, quando não tem o tempo, né? A gente vai ter que se lembrar, né, de que quantidade, de que pequenas doses, então, vão ser importantes. Então, por exemplo, ter fazer entrar na rotina do banho, da hora de dormir, tá? Podendo ter conexão com o que a criança está precisando, né? Vai fazer com que eu tenha uma criança, por exemplo, menos birrenta também sobre essa imposição de rotina, tá? E até mesmo um adolescente, que os pais não vão, a gente quase não vai ver o adolescente em casa, ele vai estar no seu quarto, né? Mas quando eu digo que eu estou em casa e que eu estou agora com pouco tempo, mas eu tenho um tempo para isso, né? Eu consigo algumas coisas, né? Então, vamos pensar num outro exemplo, assim. Mãe, vamos montar um quebra-cabeça. Puxa, quebra-cabeça, mas eu tenho que fazer a janta. Mas enquanto. Daí a criança começa a montar o quebra-cabeça. Quando ela começa a estar bem entretida, a gente pega e dá uma escapada. Escapa, pega o celular, resolve uma coisa no WhatsApp, ou então corre para fazer a janta. Já que tu tá montando bem aí, vou lá fazer a janta. Qual é a mensagem que eu dou pra criança, né? Dou uma mensagem de que se ela brinca bem sozinha, então ela perde a mãe. Sim. A mãe foge dela. Como é que eu ganho a mãe? Se eu irritar a mãe, se eu incomodar, se eu ficar chamando sem parar, se eu ficar incomodando. Só que isso é o que faz realmente nos perder, né? Só que olha como a gente se perde fácil. Quando a criança tá bem, a gente também se perde dela, né? Então não dá. Tem que poder. E aí a questão das pequenas doses, assim, é esse tipo de coisa. É um quebra-cabeça. Não pega um de 200 peças, sabe? Né? Dependendo da idade, até 100 peças dá para fazer em 10, 15 minutos. 10, 15 minutos é bastante coisa para ficar brincando. Se tu for mesmo botar no relógio, assim, o tempo que um pai e uma mãe aguentam ficar, a grande maioria não aguenta ficar 15 minutos parado, sem ficar no seu celular e tal, né? Então,
Então, o tempo vai precisar ser encontrado. Não tem como, sem ter, de fato, conexão, olhar, né, disponibilidade, não vai existir conexão. Mesmo que se tu estiver longe da pessoa, a pessoa vai fazer uma ligação, tu vai ter que dispor de tempo para ela ali. Então, não existe muito isso. Onde é que a gente pode resolver, né, às vezes? Revendo o uso de telas. Então, se eu tenho uma mania, né, de chegar em casa e poder ficar um pouco no celular, mas eu tenho pouco tempo com a criança e aí eu fico culpado depois por isso, e daí eu tenho uma criança que acorda no meio da noite para ganhar tempo comigo, tudo isso, a gente como adulto precisa rever algumas coisas. Tem que rever o uso de telas, por exemplo. O mau uso das telas gera uma baixa na interação familiar. E não é só com a criança, né? Sim. Quantos casais reclamam também sobre, ele só fica no celular, ela só fica no celular. Por quê? Quando eu uso a tela em demasia, eu tenho menos interação. Tá, e tu deu o exemplo do quebra-cabeça, por exemplo. Tu consegue pensar em outras dicas de atividades para se fazer junto assim com os filhos e ser um bom veículo de conexão? Praticamente toda e qualquer interação com dedicação dos pais para com a criança pode ser um bom veículo, né? Então, tem uma questão que é de... Eu acabo sempre puxando porque, né, faz muito sentido para mim e eu espero que faça muito sentido para vocês, que é sobre o autoconhecimento. Então, se eu sei o que eu gosto, né, eu também ajudo a criança a desenvolver e a perceber o que faz sentido para ela e o que ela gosta. Então, é muito bonito uns cortes no Instagram, na rede social, da gente pintando um quadro juntos, tá? E realmente é bonito, né? Se eu estiver ali bem dedicado e entendendo, por exemplo, que ele é uma criança pequena, que pode errar uma pincelada, mas que eu estou entendendo que aquilo ali tinha uma função de estar me conectando com ele. Sim, se é realmente um veículo. Se realmente for um veículo colocado pelo adulto como um veículo. Então, quando eu proponho uma atividade que é para distrair a criança, é distração, não é conexão. Né? Então, por isso que as telas acabam não sendo tão bom veículo. A não ser que tu vá jogar junto com a criança, com o adolescente. Então, aqui vem de novo. Eu gosto de videogame. Eu posso usar o videogame como veículo. Eu gosto de leitura, livros. Eu posso usar livros como veículo. A gente é uma família musical. Eu gosto de música. Eu posso tentar aproveitar, ver também, apresentar para a criança algo que é importante para mim, algo que eu amo e olhar, né, e ver como é que ela lida com isso também. Sim. E isso também é modelo. Eu sou modelo também de como aquilo ali me interessa, de como coisas do mundo me interessam. E aí a gente vê pequenos imitadores. Então, brincando de trabalhar, brincando de cuidar. E por aí vai. Então, quebra-cabeças para algumas famílias vai ser assim o melhor veículo. Para outras famílias, eles vão ficar... Aquilo ali não desperta tanto interesse assim. Sim, vai ser maçante e não vai ter o... Tu lembra quando eu fiquei viciada em cubo mágico? Nossa Senhora. Passei umas férias de inverno descobrindo como é que se resolvia o cubo mágico. E aí, na hora que eu tinha livre, né, eu ficava treinando e fazendo cubo mágico. O que aconteceu? O Arthur algumas vezes sentou do meu lado e perguntou: tu pode me ensinar a fazer cubo mágico? Cubo mágico é uma coisa extremamente ensimesmada, né? Mas daí vem um olhar da criança vendo, nossa, a mãe gosta mesmo daquilo ali, né? Será que a mãe pode me ensinar? E aí
uma criança que pode perguntar para um pai e para uma mãe se o pai e a mãe podem ensiná-lo, é uma criança que que sabe que existe canal aberto de comunicação, sabe? Então, assim, atividade na natureza, né? Conversas de fato reais na mesa de jantar, de almoço, sem a distração, então, da tela, que não precisa ser só o celular, às vezes é a novela na janta, né? Então, a gente tem que poder rever, às vezes, alguns hábitos nossos, né, do adulto, para poder também proporcionar melhor esses canais, como tu estava falando, assim. Esporte. Puxa, esporte pode ser uma excelente forma de conexão se não for usado como, sei lá, limitador, né? E de uma cobrança de algo, né? Então, é diferente também o sentido educativo das coisas e o sentido conectivo das coisas, né? Às vezes pode se misturar, que nem na minha história do cubo mágico, né? Mas ser pai não é a mesma coisa que ser professor. A gente tem que tomar cuidado, sabe, de resguardar o nosso tempo livre. Então, né, guardar o feriado, guardar o sábado, guardar o domingo, né, seja qual for a rotina então da família, poder realizar férias, né, que não significa ter que fazer grandes viagens, mas que bom se puder fazer e poder aprender junto com a criança sobre a cultura de um lugar diferente. Então, essas coisas vão dando, sabe, um pano de fundo, né, que vai ficando grande, 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 e pode daí sim ser feito um cenário muito, muito legal, né, de pano de fundo mesmo, para novas relações, para novas conexões, e daí a gente já está falando de conexões, sabe, de conhecimento, de manejo, né, social, de conhecimento emocional, inteligência emocional para lidar com situações, porque nessas situações todas de conexão, a gente também vai se pegar, às vezes, né, em alguma coisa que nos aperta ali ou aqui. Então, tudo isso para dizer que uma verdadeira relação, uma verdadeira boa relação com o nosso filho vai ser formador do caráter, da identidade dele, né? E vai auxiliar ele para novos voos, novas relações, que é o que a gente quer. A gente quer que ele tenha relações saudáveis, né? Que comece com a gente. Que comece com a gente. Então, basicamente é muita dedicação, muita interação e é querer, né? É querer. É desejar, de fato, a construção de boas relações conosco pra frente, que né? no fim das contas é desejar bons cidadãos pro mundo, né? Então tá, fechamos o 10º episódio do podcast sobre filhos. Tá de parabéns, dona Letícia. Tá muito legal, né? Tá bom. Também tô gostando. Então, assim, ó, se inscrevam no canal, por favor. Deixem o like, comentário, compartilha. Nos sigam nas redes sociais, @paijovem, @psicoleticiafranco. Estamos sempre querendo a colaboração de vocês, a interação de vocês também. Deixem comentários, mandem relatos. E até a próxima. Tchau, tchau.